Pessoal, vamos começar nossa aula por aqui, então, está sendo gravado e eu vou disponibilizar no grupo, tá ok? Nós vamos essa revisão para a prova. Então, como será a nossa prova? Será um texto dissertativo, vocês vão ter que produzir uma dissertação. Então, lá, a nossa dissertação vocês vão fazer de 25 a 30 linhas, o que a gente fazia em sala de aula, que vocês fizeram em atividade para casa. Nós temos que saber qual é a estrutura do texto dissertativo para a gente não errar em relação a isso. Prestar atenção na ortografia, prestar atenção na pontuação, para não perder ponto com essas coisas, ok? Então, nossa prova será como? Uma única questão, onde vocês vão produzir um texto dissertativo. Eu darei lá 3 opções de tema e vocês vão escolher um para fazer a dissertação. Ao invés de dar texto motivador, eu coloquei vídeo motivador. Se ao ler o tema você não se identificou com nenhum, assistam os 3 vídeos motivadores para escolher um tema. Lendo o tema, eu já me identifiquei com o tema, então eu assisto só aquele vídeo que eu vou falar a respeito do tema, que eu vou fazer o meu texto a respeito do tema, ok? Obrigatório colocar nome e turma. Então, vocês vão receber um link no dia da prova, vão responder. Só que vocês não vão responder no formulário, tá? Do Google Forms, porque ele não aceita ali um texto maior. Vocês vão responder a prova, vão digitar no Word e me enviar por e-mail, tá? O texto, quem tiver problema, não tenho como digitar, vai fazer por escrito no caderno, a caneta, não é a lápis, a caneta, e vai mandar por meu e-mail, ok? Dentro do horário estipulado, 1h30 de prova. Então, vamos à nossa revisão. Dissertação. Quem assistiu a última videoaula vai estar por dentro do conteúdo da prova. Então, primordial para a prova, a aula de hoje e o último vídeo que foi disponibilizado para vocês. E as aulas online que nós tivemos, tá? Dissertar é escrever sobre algo. Nós temos 3 tipos de dissertação. A subjetiva, que é em primeira pessoa. A expositiva, que eu vou contar algo, é uma notícia de jornal. Então, nós não estamos vendo a dissertação subjetiva nem expositiva. Nós estamos trabalhando com essa terceira aqui, com esse terceiro tipo, dissertação argumentativa, que é o tipo de dissertação que eu escrevo para convencer o leitor, para persuadir o leitor. Eu escrevo o meu texto em terceira pessoa do singular. Vou disponibilizar tudo isso no grupo. Eu mandei pelo Clipe Escola um quadradinho amarelo, dando dicas de quantas linhas eu tenho que escrever em cada parágrafo. Anotem no caderno, tá? Então, ali é dica, não é regra geral. Muitas das vezes os alunos ficam, quantas linhas tem que ter minha introdução? Quantas linhas tem que ter o desenvolvimento? Quantas linhas tem que ter minha conclusão? Então, ali são dicas para vocês. Geralmente, na introdução, aí a dissertação ela é composta de quê? De 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, uma dica, de 4 a 6 linhas. O desenvolvimento, cada parágrafo do desenvolvimento, de 9 a 10 linhas. São 2 parágrafos de desenvolvimento. E o último parágrafo, a conclusão, de 6 a 7 linhas. Então, quantos parágrafos tem que ter a minha dissertação? 4 parágrafos ou 5 parágrafos. Se eu fizer a dissertação com 4 parágrafos, como que vai ser a estrutura? O primeiro, desenvolvimento, o segundo parágrafo, desenvolvimento, o terceiro parágrafo, desenvolvimento, e o quarto parágrafo, conclusão. Tranquilo até aí? Se eu fizer a dissertação com 5 parágrafos, meu primeiro parágrafo será a introdução, meu segundo parágrafo será o desenvolvimento, meu terceiro parágrafo também será o desenvolvimento e o quarto parágrafo também desenvolvimento, o quinto parágrafo conclusão, tá? Como
título, vamos ao título. Depois a gente vai falar, eu vou falar o que deve conter cada parágrafo. O título. O título é obrigatório? Não. Se a pergunta exigir título, eu tenho que colocar título. Se a pergunta não exigir título, eu coloco se eu quiser. Mas prestem atenção. Se eu colocar o título tem que estar coerente. O título tem que estar coerente. Yasmin, como que eu aceito aqui? O título tem que estar coerente com o texto. O título tem que estar coerente com o texto. Que coerente? Eu tenho que falar do mesmo assunto. Onde eu coloco o título? Na primeira linha. O título, ele tem que estar relacionado ao tema. Faz aqui pra mim. Tem que estar relacionado ao tema, tá? Ele fica na primeira linha. Geralmente os formulários vêm com a primeira linha centralizada. Essa primeira linha centralizada é para colocar o título. Por isso, nós não contamos o título mais como linha, porque ele não é a linha inteira. Bom? Nós temos que falar, o texto tem que ser coerente e coeso. O que é isso? Eu tenho que falar da mesma situação, da mesma ideia, do mesmo assunto, do início ao final do texto. E coesão, eu tenho que amarrar as minhas ideias, eu tenho que amarrar os meus parágrafos, tá? Eu não posso ir contra os direitos humanos, eu não posso ir contra a legislação. Eu tenho que falar, eu não posso falar de racismo, eu não posso ser homofóbico, eu não posso, o que mais? Praticar bullying, tá? Eu não posso ir contra a legislação. Eu tenho que usar verbos na terceira pessoa do singular. Então, dei lá um tema, um assunto, a violência em nossa cidade. Esse assunto tem que constar na introdução, no primeiro parágrafo. Mais duas teses. O que é isso? Duas coisas relacionadas a esse assunto que serão desenvolvidas no segundo e terceiro parágrafo. Serão o meu desenvolvimento. Para eu descobrir essas duas teses, eu faço o quê? Eu faço a pergunta ao tema. Por que a violência acontece em nossa cidade? Aí, essas duas respostas serão os meus desenvolvimentos. O que eu vou desenvolver no segundo e no terceiro parágrafo. Tranquilo até aí? Eu tenho lá no... Tranquilo. Tranquilo? Por que a violência ocorre na nossa cidade? Aí a gente responde lá. Por que ocorre na nossa cidade? Fala, Rico. Por que você acha que ocorre violência na cidade? Devido a quê? Devido à falta de segurança. Porque o nosso mundo hoje está muito desumano. Isso. Então, por falta de quê? Então, por que acontece a violência em nosso município? Por conta da desumanidade, né? E Respeito. isso, por conta, né, dessa questão aí. E mais o que? Falta de segurança. Ponto. Eu falei duas situações. Então, para eu descobrir a tese, é isso que eu quero que vocês entendam. Para eu descobrir a tese, eu faço a pergunta por que é o tema. Tem essas duas situações. Uma que o Henrique falou, a desumanidade, né? A falta de amor próprio, a falta de respeito, foi o que ele falou ali. E mais a falta de segurança. Ponto. Fiz a minha introdução. Agora, o desenvolvimento, eu vou falar sobre o quê? Sobre essa falta de desumanidade, do povo desumano, da falta de amor, de respeito. E no terceiro parágrafo, vou falar sobre a falta de segurança. Tá dando para entender? Dá. Então, o segundo parágrafo, eu já vou falar sobre a questão da desumanidade. Por que o povo não está tendo amor, respeito com o próximo, compreensão, solidariedade? Explico tudo nesse parágrafo. Vou para o terceiro parágrafo e vou abordar a questão
da segurança pública, né? Da carência nessa área. Lembrando que cada parágrafo é uma nova situação, é uma nova opinião, tá? No segundo e terceiro parágrafos, eu falo o quê? Eu mostro a questão da... No segundo e terceiro parágrafo, eu mostro o meu poder de convencimento. Tá? Eu tenho que convencer o leitor sobre o que eu estou escrevendo. E ali, nesse segundo e terceiro parágrafos, eu coloco o quê? Eu coloco exemplos, dados, fatos. Agora, lembrando que esses exemplos têm que ser exemplo público. Não pode ser uma coisa, um fato que aconteceu só na minha casa. Tem que ser algo público. Tranquilo? E aí eu vou para a minha conclusão. Na minha conclusão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retomar a introdução. Volto à introdução, coloco o tema ali. E coloco possível solução para aquele problema. Lembrando que a possível solução tem que ser algo viável. Tem que ser algo que possa acontecer. Não pode ser sonho e fantasia. Encerro a minha redação. Então, eu tenho que lembrar da estrutura da dissertação, que eu coloco o título se exigir na pergunta. Se não exigir, coloque se quiser. Lembrando para tomar cuidado. Se eu colocar o título, tem que estar coerente com o meu texto. Aí eu desenvolvo. Minha redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que é isso? Eu tenho que ter 4 parágrafos. Ou 5. Vamos trabalhar com 4. Aí a introdução, eu tenho que escrever o que na introdução? Sempre aquela frase inicial, né? Que eu vou colocar foto para vocês, de dicas de como iniciar a introdução, como iniciar o desenvolvimento, como iniciar a conclusão. Vou postar lá no grupo. Então, muito se tem discutido acerca da violência em nosso município, em virtude da desumanidade, falta de respeito ao próximo e amor, e também devido à falta de segurança pública. Ponto, fiz minha introdução. No desenvolvimento, lembrando então que a introdução tem que conter o tema, que é o assunto, e mais 2 teses. Essas teses eu descubro como? Fazendo a pergunta por que ao tema, por que ao assunto. Escrevo no cantinho ali, sabendo que depois eu vou desenvolver essas 2 teses. Cada parágrafo, o segundo e o terceiro parágrafo, que serão meus desenvolvimentos, eu vou desenvolver cada tese dessa que eu descobri fazendo a pergunta por que ao tema. Aí no segundo parágrafo eu desenvolvo uma tese, no terceiro parágrafo eu desenvolvo outra tese. Aí eu posso colocar exemplo, posso colocar dados e chego à conclusão, que é o 4º parágrafo. Na conclusão também eu tenho que usar termos conclusivos, sendo assim, então, contudo, entretanto, todavia, em virtude dos fatos mencionados, dessa forma, aí vírgula. Coloco o quê? Volto ao tema e dou solução para aquele problema. Encerro o meu texto. Lembrando que a introdução de 4 a 6 linhas, o desenvolvimento de 9 a 10 linhas, cada desenvolvimento, cada parágrafo, e a conclusão de 6 a 7 linhas. Ok? Lembrando que eu não posso ir contra os direitos humanos. Eu não posso ir contra... não posso praticar bullying, não posso ser racista, tá? O que mais que eu tenho que lembrar de falar? Não pode fazer tópicos, nós temos que fazer parágrafos. Lembrando que para fazer parágrafo, eu tenho que dar um espaço na margem esquerda, pelo menos de 2 dedos. Chego até o final da margem direita. Não deu para escrever a palavra toda? Por exemplo, a palavra casa não coube na linha, eu escrevo, separo a sílaba conforme as regras, a norma, corretamente. Coloco o CA, o tracinho na frente do A, não é underline. E na outra linha eu coloco o SA, tá bom? Se eu tiver palavra com hífen, conduzi-la, eu vou até o final da margem direita, escrevo conduzir, tracinho, que é o hífen, lá na outra linha, sendo que antes desse lá eu tenho outro tracinho, que significa o tracinho que eu estou separando as sílabas.
ok? Então, observar a separação de sílaba tem que ser de forma correta. Não pode pular linha de um parágrafo para o outro. Nós temos que dar eu não posso pular linha, dar espaços de um parágrafo para o outro, tá? Eu tenho que fazer o meu texto de forma corrida. Eu não pulo linha, eu não dou espaço. Eu só dou espaço na margem, para eu saber que é parágrafo. Não primordial, e é o primeiro critério que está lá na prova. Não pode ser texto copiado. O texto tem que ser seu. Você tem que produzir o texto. E como que eu aprendo a fazer? Fazendo, treinando, lendo. Então eu vou colocar dicas no grupo de temas. Eu vou colocar no grupo 5 temas. Vocês vão treinando em casa. Se tiver dúvida, pode me chamar no privado. E desses 5 temas, 3 temas estarão na prova. E desses 3 temas na prova, vocês vão escolher um. Então, é mesmo para vocês treinarem. Para estar por dentro do assunto. Então, tem que saber, tem que estar por qualidade dos acontecimentos do dia a dia. Ok? O que mais? Lembrar que os verbos são em terceira pessoa. Eu não posso colocar outra pessoa, tá? Frisar bem isso. Verbos de terceira pessoa. Lembrar que a introdução, desenvolvimento e conclusão, que são 4 parágrafos, verbo de terceira pessoa. Cuidado com o título. Se colocar o título, eu tenho que estar de acordo com o texto. Então, eu não posso. Outras dicas. Eu tenho que usar pontuação corretamente, ortografia corretamente. Não sei escrever a palavra. O que eu faço? Substituo pelo seu sinônimo para eu não errar. Frases curtas, porque frase longa eu me perco meu raciocínio e pontuo de forma errada. Então eu tenho que usar frases curtas. Ler, criar hábito de leitura, estar por dentro dos acontecimentos, da atualidade. Criticar, não posso ficar falando mal o tempo inteiro. Eu tenho que expor a minha opinião e mostrar a solução, mostrar pontos positivos e negativos. Não é fazer crítica negativa o tempo inteiro. Então eu tenho que estar bem informado das notícias, dos acontecimentos, né? Dominar o português de forma culta, não usar termo, né? Não usar gíria, tá? Ser criativo, não copiar textos. Se eu for usar no desenvolvimento, que eu posso colocar exemplo, dados, índices, eu posso colocar pensamento de autores, e aí eu vou colocar entre aspas e colocar o nome dele. Eu não posso. Se eu fizer uma pergunta no meu texto, na minha redação, eu tenho que responder até o final do texto. Não precisa colocar responder na pergunta acima. Não. De acordo com a sua resposta, quem for ler o texto já está vendo que você está respondendo. Outra coisa, não pode abreviar a palavra, tem que ser escrita por extenso a palavra. Sigla. Por exemplo, eu preciso usar CEP. Aí eu vou ali e escrevo CEP. Não. Primeiro eu escrevo significado, código de endereçamento postal, entre parênteses eu coloco o CEP. Feito isso uma vez, nas próximas vezes que você for utilizar CEP, aí você não precisa dizer o que significa, pode usar a sigla, tá? Então, cuidado com sigla, eu tenho que colocar o significado e coloco a sigla entre parênteses. Aí, das outras vezes que eu for mencionar no meu texto, eu posso usar apenas a sigla. Ler bastante, fazer o texto com entusiasmo, com criatividade, buscando sempre instigar o leitor. E no final, o seu texto tem que estar relacionado. A dissertação de forma correta, eu posso tirar o desenvolvimento, ler apenas a introdução e a conclusão para ver se está coerente. Tá? Então, alguma dúvida a respeito? Alguma pergunta? Não. Eu abordei tudo que deveria abordar. Tá tranquilo? Tudo que deveria abordar, lembrando dessa estrutura, tá? Vou postar então no grupo a aula gravada, o link de dissertação do videoaula. Vou postar as dicas de quantidade de linhas em cada parágrafo. Vou postar também dicas de frases que vocês podem começar com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Oi. Pode falar. Você vai colocar os temas lá pra gente treinando? Vou colocar 5 temas para vocês treinarem sim.
E desses 5 temas, 3 estarão na prova. Tá, beleza. Olha que presente. Mas é porque eu quero Beleza. dar 50 nessas dissertações. Lembrando que não vale texto escrito, copiado. Tem que ser criado por vocês, ok? Vocês sabem que eu valorizo muito isso. Ok. E é assim que a gente aprende. Mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Podemos encerrar? Sim. Sim? Então, até a próxima. Já já eu postarei no grupo, ok? Tenha um bom dia. Ok, valeu, professor.